Antes de tudo acontecer, o mundo era normal. As pessoas iam para o trabalho, crianças brincavam nas ruas, as notícias falavam de coisas comuns. Ninguém imaginava que o fim estava começando em silêncio. Miguel não era visto como vilão. Ele era conhecido como alguém inteligente, envolvido com pesquisas e projetos secretos. Ele dizia que queria proteger o futuro. Mas, na verdade, ele queria controlar o futuro. Miguel acreditava que o mundo estava fraco, que as pessoas dependiam demais umas das outras, que só os mais fortes mereciam sobreviver. Em segredo, ele começou a trabalhar em um projeto proibido, um experimento para criar algo que pudesse separar os fracos dos fortes. Esse experimento ficou conhecido como o vírus. No começo era só um teste. Miguel dizia que era para estudar resistência humana. Mas algo deu errado. O vírus saiu do controle. As primeiras pessoas infectadas ficaram doentes. Depois começaram a mudar. Elas perdiam quem eram e se tornavam apenas sombras do que já foram. Miguel viu o caos começar, mas ele não tentou parar. Para ele, aquilo era uma oportunidade. Enquanto o mundo entrava em pânico, Miguel apagava registros, destruía provas e escondia tudo em diários e fitas. Ele queria que só ele soubesse a verdade completa. O vírus se espalhou. Cidades caíram. Bases foram destruídas. Famílias foram separadas. Foi aí que surgiram os sobreviventes. Pessoas tentando apenas continuar vivas. Entre eles estava o sobrevivente da sua história. E também o Gabriel, que tentava ajudar, avisar, impedir que tudo piorasse. Mas Miguel já estava muitos passos à frente. Ele manipulava informações, criava pistas falsas, escondia fitas e usava o medo para controlar tudo. O plano de Miguel nunca foi salvar ninguém. O plano dele sempre foi simples: criar um mundo onde só quem ele escolhesse pudesse sobreviver. Um mundo onde ele fosse o único com a verdade. Um mundo onde ninguém pudesse desafiá-lo. Por isso as fitas são tão importantes. Por isso os diários existem. Eles são as únicas provas de que Miguel causou tudo isso. E é por isso que ele quer tanto esconder a terceira fita VHS. Porque nela está a parte da verdade que pode destruir tudo o que ele construiu. Quando o vírus já tinha se espalhado, o mundo não voltou atrás. Governos tentaram esconder o que estava acontecendo. Cidades inteiras foram isoladas. Mas já era tarde demais. Miguel usou o caos como cobertura. Enquanto todos lutavam para sobreviver, ele montava bases escondidas. Lugares onde guardava dados, fitas, diários e registros. Cada fita VHS não era só uma mensagem, era uma peça da verdade. Gabriel começou a perceber padrões, mensagens cortadas, diários incompletos, fitas que sumiam. Foi aí que ele entendeu: alguém estava controlando a história. Miguel não queria só causar o caos. Ele queria controlar o que as pessoas acreditavam. Ele criava versões falsas dos acontecimentos. Fazia parecer que o vírus foi um acidente. Mas os diários mostravam outra coisa. Os sobreviventes começaram a se comunicar em segredo, deixando pistas, escondendo palavras-chave, criando códigos. Foi assim que surgiram as palavras secretas, cada uma ligada a uma fita, cada uma desbloqueando parte da verdade. Miguel percebeu isso e começou a caçar essas fitas. Não para salvar ninguém, mas para garantir que ninguém pudesse provar que ele causou tudo. A cada fita destruída, a verdade ficava mais difícil de encontrar. Mas nem tudo estava perdido. Antes de morrer, o sobrevivente deixou mensagens, avisos, provas. E Gabriel prometeu uma coisa: mesmo que tudo desmorone, mesmo que as fitas se percam, a verdade ainda vai tentar sobreviver. Porque enquanto alguém lembrar, enquanto alguém procurar, Miguel nunca vai vencer de verdade. A base estava em silêncio. As paredes destruídas, as luzes quase apagadas. Lá fora, o mundo já não era mais o mesmo. O sobrevivente sabia. Não havia mais saída. Não havia mais tempo. Mesmo cansado, mesmo com medo, ele fez a última escolha. Não por glória, não por vingança, mas para dar mais tempo,
para dar mais uma chance. A explosão não foi só o fim da Horda, foi o fim da jornada dele. Mas não foi o fim da história. Porque antes de tudo acabar, ele deixou mensagens, deixou diários, deixou fitas, provas, verdades e esperança. Ele se foi, mas a luta dele não foi em vão. Ele carregou o peso que ninguém mais conseguiu carregar. Miguel tentou apagar tudo, mas enquanto essas fitas existirem, a verdade ainda vive. Essa não é só a história de um sobrevivente. É a história de alguém que nunca desistiu. Descanse em paz. Você fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Aqui termina a história do sobrevivente.